Oi, oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje eu vim dar dicas de livros para crianças. Vou começar agradecendo e dedicando esse vídeo à professora Heloísa e aos alunos dela, que eu sei que assistem aqui o canal, em especial para Bianca e para o Cauê, que estão conversando comigo lá no Scooby. Esse vídeo, na verdade, é uma reedição de um vídeo que eu fiz no comecinho do canal, que assim, eu não aparecia no vídeo e não dava pra entender nada do que eu falava direito. E aí muitos pais me pedem dicas de livros para crianças, assim, inspirados nisso. E nos alunos da professora Heloísa que estão me pedindo dicas, né, eu decidi refazer esse vídeo. E aí ele vai funcionar da seguinte forma. No vídeo original eu dei 5 dicas. E aí hoje eu tô trazendo mais 5 dicas. Só que aí primeiro eu vou mostrar as 5 dicas que não aparecem naquele vídeo. E depois eu vou mostrar os livros que eu já mostrava naquele vídeo. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês talvez seja o mais fora da curva. Então por isso eu já tô falando dele no início. Porque assim, ele é pra ali, vamos dizer assim, pré-adolescentes, crianças no início da alfabetização, ali, ou dos 6 a uns 9 anos, eu acho que não seria o adequado, mas assim, se você quer dar esse livro pro seu filho ler, lê a sinopse, lê o livro também, né, assiste aos filmes de repente e avalia, porque tem cenas de violência, tá? Que é a trilogia Jogos Vorazes, aqui representado pelo primeiro volume, que é Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Basicamente, nesse livro aqui, crianças são soltas numa arena para elas se matarem. A vencedora desses Jogos Vorazes vai ser a que sobrar viva. Então assim, talvez por isso seja um pouco chocante, porque são crianças aqui. Não, no máximo de 16 anos até. Então, né, talvez seja um pouco pesado se o seu filho tem 7 anos. Mas é uma leitura super fácil, é um livro forte e é um livro que ele vai te ensinar história, por exemplo, sem você perceber. Porque a Suzanne Collins utilizou várias referências para compor esse mundo e são claras as inspirações dela. Então, eu acho muito interessante por isso, mas crianças muito novinhas talvez não seja o momento. Espere seu filho crescer um pouquinho e aí você dá Jogos Vorazes para ele ler. Mas a linguagem é super fácil, então assim, vai aí mesmo do pai avaliar. Para os livros que já tiverem resenha no canal ou no blog, eu vou deixar todas na descrição, tá? Porque eu acho que não vai caber tudo nos cards. O segundo livro que eu tenho para indicar para vocês é Ecos, da Pam Munoz Ryan, que é um livro publicado pela Dark Side Books, numa edição lindíssima. Então, né, eu que sou adulta, vejo isso aqui, já fico louca. A criança, eu imagino que vai ficar mais doida ainda, porque é um livro chamativo só assim, né, pela capa dele, pela edição que tá lindíssima. Aqui a gente tem histórias de 3 crianças, se não me engano, já tem muito tempo que eu li, mas a resenha eu vou deixar na descrição. E a gente vai acompanhar a história dessas crianças por meio de uma gaita que vai passando por cada uma delas. E também tem toda uma fábula de 3 irmãs que foram amaldiçoadas por uma bruxa e ficaram presas nessa gaita. Então assim, o livro tem meio esse tom de conto de fadas e é uma história que se passa em vários períodos históricos um pouco difíceis da nossa humanidade, mas ele é escrito de um jeito leve. Então as crianças vão poder aprender a respeito disso de uma forma mais leve, sabe? E é um livro lindíssimo, um mundo encantador e eu assim, super recomendo. Eu já vi muitos pais falando que os filhos não gostam de ler e me perguntando o que eles fazem para os filhos gostarem de ler. Aí eu fui olhar, me veio um menino chegando com uma história em quadrinho na mão. Eu falei, ué, mas seu filho gosta de ler. Aí o pai vai falar, ah, não, mas eu queria que ele lesse livros grandes, livros difíceis. Calma, não é assim. Se seu filho é muito jovem, ou se o seu filho não tem muita experiência de leitura, ele não vai começar a gostar de ler lendo Machado de Assis. Ou mesmo, sei lá, ele não vai ler livro grande, ele não vai ler Os Miseráveis. Ele vai chegar na página 10 e vai falar, não dou conta, tchau. Então assim, isso é realmente com o tempo, não se apoquente, fique calmo. Mas, para ir os meninos e meninas que gostam de quadrinhos e os pais estão querendo que, né, eles leiam também livros e não sabem muito bem como fazer, eu tenho uma dica que eu acho que foi uma sacada genial da Marvel com a editora Novo Século, que são os livros que a Marvel tá trazendo aí, que são nada mais que os quadrinhos
transformados num formato de prosa. Aqui eu vou indicar os primeiros que eu li, que são Guerras Secretas e Guerra Civil. Esses dois aqui são as edições menorzinhas porque eles vêm num box que vem com pôster, então assim, ideal para dar de presente para uma criança. Então assim, eu achei isso uma sacada muito genial. Se seu filho ou filha gosta de super-herói, é uma excelente ideia. Outro livro que eu tenho para indicar para vocês, que é super levinho, super rápido de ler, que tá também dentro desse universo aí da cultura pop, da cultura nerd, e que se seus filhos gostam dos filmes ou das séries, eu tenho certeza que eles vão assim ficar super animados em ler, é Star Trek Portal no Tempo, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Gente, aqui basicamente o Spock vai ter um filho e a gente vai ter que ver ele lidando com essa situação, porque o Spock é todo travado, né? E é claro, com as viagens no tempo da USS Enterprise, o que é muito legal, toda ali aquela confusão nas quais eles se metem sempre que eles vão fazer uma missão. Então é um livro muito divertido, esse eu acho que é pra todas as idades, se você é adulto também, leia esse livro. Star Trek é assim, maravilhoso. O Tolkien, eu não sei se vocês sabem, mas ele também escrevia livros para crianças. O que acontece? Ele escrevia muito livros para os filhos dele. Então eu vou recomendar aqui para vocês Roverandom, que é um livro para crianças já mais novinhas, tá? Eu li esse livro adulto e assim, socorro, pra mim não rolou. Então assim, se seu filho tem uns 6, 7, 8 anos, esse livro aqui eu acho que ele vai gostar. Ah, Raíssa, mas é Tolkien, Tolkien é difícil. Gente, esse livro não. O Tolkien escreveu pros filhos dele, que a gente tem um cavalo de brinquedo que vira de verdade, que vira de brinquedo de novo, que vira de verdade. Então assim, pra criança, isso aqui é ideal. Inclusive, vou recomendar no caso desse livro especificamente, se você puder ler ele pro seu filho em voz alta, eu acho que vai ser sensacional. Se você vê que não tá rolando, entrega o livro pra ele ler. Eu acho que assim, esse é um livro assim ideal, principalmente por causa da forma como ele foi escrito, pra vocês lerem junto com seus filhos, se eles forem mais novinhos. Eu acho que pra adolescente já esse livro não funciona tanto, porque a linguagem dele realmente é bem infantil. Também do Tolkien, e entrando já na lista original, eu tenho O Hobbit pra indicar pra vocês, que é o mesmo caso de Roverandom, tá? O Tolkien começou a escrever esse livro porque ele queria contar uma história para os filhos. E aí nasceu uma das histórias que é talvez uma das que os fãs dele mais gostam. Esse é o livro favorito de muita gente, tá? Talvez por causa dos filmes, que assim, se você desconsiderar o livro, até que funciona, mas como adaptação, misericórdia. Não, tá? As pessoas têm a impressão de que ele é uma história mais épica e que ele é totalmente conectado com o Senhor dos Anéis e que ele meio que inicia o Senhor dos Anéis, mas calma, não é bem assim, tá? A conexão aqui com o Senhor dos Anéis tá em se passar no mesmo mundo que a Terra-média, e alguns personagens aparecerem, como o Elrond, o Gandalf, o próprio Bilbo, vários dos anões aparecem na Sociedade do Anel, e o Bilbo acha o anel aqui em O Hobbit, tá? Mas é uma história que tem um tom completamente diferente, tá? O Senhor dos Anéis é escrito de uma forma um pouco mais rebuscada, mais descritiva, mais densa. O clima do livro é mais tenso. E aqui não, a gente tem uma aventura super leve em que o Bilbo vai sair com anões que ele nunca viu na vida para poder tentar ajudar a resgatar a montanha deles. O próprio Gandalf aqui, que é um personagem que aparece nas duas histórias, ele tá um pouco menos tenso do que na Sociedade do Anel, por exemplo, que ele tem uma responsabilidade grande. O Gandalf fica aparecendo e voltando o tempo todo. Então assim, é uma história muito mais leve do que os filmes do Hobbit mostram, tá? É uma história mesmo que tem um tom de aventura. Eles vão se deslocando por esse lugar e vai acontecendo várias coisas engraçadíssimas com eles. Então é realmente muito, muito legal. É escrito de um jeito super leve, tá? Não é uma linguagem difícil de entender nem nada do tipo. Já falamos do Tolkien, agora vamos falar do amigo dele, C.S. Lewis, com as Crônicas de Nárnia. Não se assustem, tá? Pelo tamanho dessa minha edição. É o volume único que contém todas as histórias da série As Crônicas de Nárnia. E é um mundo muito incrível, que a gente vai acompanhar desde a criação dele. E assim, ele sempre vai ser protagonizado, ou quase sempre, os livros, por crianças. Então essa conexão é muito forte. Tem várias coisas que o autor utiliza de referência, uma em especial que quando você descobre que é aquilo mesmo, você fica assim maravilhado de como que ele conseguiu esconder essa referência bem, mas como ela ao mesmo tempo estava na sua cara,
o tempo todo. Eu não vou falar aqui, obviamente, eu vou deixar as crianças descobrirem, se é que elas vão conseguir descobrir, porque, enfim. Se bem que isso hoje em dia já nem é mais segredo, tá, gente? Tá em tudo quanto é lugar, todo mundo sabe, talvez. Então, assim... Mas é um livro muito interessante, eu adorei entrar pra dentro desse mundo. Foi uma história que eu já li mais velha, mas assim, o encanto é o mesmo. E é também escrito de um jeito super gostoso de ler. Ele tem esse tom de aventura também, que a gente encontra no Hobbit. Então por isso eu acho que ele vai ser ideal aí pra crianças. Se seu filho ou você, criança que está me assistindo, é como eu, que sempre gostei de bruxa, fada, vampiro, lobisomem, caçador de bruxa, caçador de vampiro, caçador de fada... Enfim, se você gosta aí das fantasias, das coisas de... né, que tem bruxa, que tem uns bichos estranhos, como diria minha mãe, vai ser ideal pra você a série As Aventuras do Caça-Feitiço, aqui representado pelo primeiro volume, que é O Aprendiz. Esse é um livro um pouquinho mais macabro, mas ele não chega a ser algo muito traumatizante não, tá? Começa meio que uma história mais levinha e as coisas vão evoluindo e ele é escrito de um jeito bem leve. E ele é para esse público infanto-juvenil, então eu acho que ele é ideal. Aqui a gente vai acompanhar exatamente isso. O caça-feitiço, que é um caçador de bruxa, vampiro, criaturas que saem da linha. E ele vai pegar um aprendiz e a história vai ser contada através desse aprendiz. A gente vai ver toda a jornada dele. E o aprendiz sempre é o sétimo filho de um sétimo filho e eles... Assim, os dois personagens aqui são canhotos. Eu achei muito interessante as referências do autor. É uma história super levinha que, assim, vocês vão devorar, gente. Eu lembro que quando eu sentei pra ler, eu li quase que os 6 volumes inteiros em uma semana, 2 semanas no máximo, porque é uma história levinha. Tem mais de 6 volumes, tá? Eu, porque só li 6 mesmo, então preciso até decidir se eu vou continuar essa série ou não, porque eu já esqueci de quase tudo. Agora eu vou indicar pra vocês 2 séries que são, assim, queridinhas da minha vida. A primeira delas é O Ciclo da Herança, cujo primeiro volume é Eragon, do Christopher Paolini. E aqui, gente, pra quem quer ler, começar a ler histórias com dragões, ou pra quem gosta, se você ainda nunca leu, comece por essa série, porque ela é realmente muito boa. E se você nunca leu Eragon e gosta desse tipo de história, fica aqui a dica. Aqui a gente tem um mundo onde a gente tem dragões e tinham cavaleiros de dragões. E eles meio que, né, eles cuidavam ali do reino de Alagués. Eles ajudavam a manter a ordem, vamos dizer assim, que, enfim, as pessoas não fossem assaltadas. Era um período de prosperidade. E eles podiam fazer magia, enfim. Até que um dia, um desses cavaleiros ficou meio que cego ali pelo poder deles, traiu todos, matou todos, sobrou ele, o dragão dele. E aí corta para anos depois, o Eragon tá caçando e ele acha uma pedra. Ele tenta vender a pedra, não consegue vender a pedra, aí a pedra choca nessa Safira, que é esse dragão azul que lindo. Obviamente não era uma pedra, tá, gente? Era um ovo de dragão. E a partir daí a gente vai começar a acompanhar toda essa relação entre o Eragon e a Safira, que vai evoluindo ao longo do tempo. E a gente vai ver mesmo o Eragon treinando pra um dia, quem sabe, tentar enfrentar aí esse rei que traiu todos os dragões e acabar com todo o mal que ele causou em Alagésia. Porque assim, o reino era próspero e tá todo mundo passando fome e virou um caos danado. Então, é uma jornada do herói aí classicona pra quem gosta. Mas assim, chegou depois de um tempo, eu comecei a me incomodar com a jornada do herói, mas aqui é realmente incrível. É um mundo sensacional, com várias conexões, então recomendo demais. E se vocês acharam que eu não ia recomendar Harry Potter nessa lista, vocês estão muito enganados. Eu cresci com Harry Potter, eu comecei a gostar de ler por causa de Harry Potter. É uma história fácil, é um mundo incrível para se entrar dentro, principalmente se você é criança. Se você, como eu, quando eu comecei a gostar de Harry Potter, eu tinha a mesma idade que o Harry, então assim, era sensacional. E eu gostaria de dizer que eu estou até hoje esperando a minha carta de Hogwarts. Eu tenho 28 anos. Com certeza a coruja está, assim, foi extraviada, mas um dia chega. E assim, é um mundo muito incrível. E assim, eu li, os livros ainda estavam sendo publicados, então foi uma experiência meio que de me tornar adolescente junto com os personagens dessa série. Então assim, você pode dar a série inteira pro seu filho ler, ou se ele tem 11 anos, se ele é mais novinho, dá um livro aí por ano pra ele ir crescendo junto com esses personagens. Talvez seja uma
experiência interessante, sabe? Os primeiros livros são fininhos, mas quando você não tem muita experiência de ler, você olha pra isso e fala, não vou conseguir terminar. E aí quando você devora o livro em 2 dias, você percebe que você achou o livro da sua vida, que foi o meu caso. Então, assim, Harry Potter, de todos esses, é a minha maior recomendação. E pra quem tem filho mais novinho, vou deixar a dica dos livros ilustrados, que de repente você pode ler pro seu filho e mostrar as ilustrações pra eles. Eu tenho o de Pedra Filosofal aqui, mas eu vou deixar só a capinha aparecendo aqui do meu lado, porque ele tá em cima da estante, ele é meio pesado, difícil de pegar lá de cima, mas fica aí essa dica extra. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se interessou por algum dos livros que eu mostrei nesse vídeo e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.